Caso regimental. Eu deixo em suas mãos, prezado senador e que ora preside a nossa sessão, senador Sérgio Souza, o modelo de projeto de lei que apresentarei em Curaçao, dia 26 e 27, para os países que compõem o Palatino, para que cada um possa, respectivamente, em seus países, seguir o exemplo do Brasil. E peço regimentalmente que depois possa ser transcrito ao final do meu pronunciamento este projeto que levarei à reunião do Palatino. Vossa Excelência será atendido na forma do regimento. Mas hoje, presidente Sérgio Souza, quero prestar uma homenagem ao nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade e à Feira Literária Internacional de Paraty, que completou em 2012 10 anos, reunindo e aproximando leitores e escritores num dos maiores eventos culturais do Brasil. Neste ano, num encontro de rara beleza, Carlos Drummond de Andrade foi o escritor homenageado pela Flip com a exposição Faces de Drummond, em referência ao marco de 110 anos de seu nascimento. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, do Mato Dentro, estado de Minas Gerais, em 31 de outubro de 1902. Nono filho de Carlos de Paulo Andrade, fazendeiro, e de dona Julieta Augusta Drummond de Andrade. Sobre sua origem, questionado, escreveria: alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro, 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. Em 1910, Carlos Drummond de Andrade iniciou o curso primário no grupo escolar Dr. Carvalho Brito, em Belo Horizonte, onde conheceu e iniciou amizade com Gustavo Capanema, vindo de Pitangui, no interior de Minas Gerais, e Afonso Arinos de Melo Franco. Em 1918, ingressou como aluno no internato do Colégio Anchieta da Companhia de Jesus, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. No final deste ano, é laureado com certames literários, mas em 1919 é expulso do colégio por insubordinação mental após incidente com o professor de português. Mais tarde, comentaria o episódio. A saída brusca do colégio tem uma influência enorme no desenvolvimento de meus estudos e de toda a minha vida. Perdi a fé, perdi tempo e, sobretudo, perdi a confiança na justiça dos que me julgavam. Em 1920, Carlos Drummond de Andrade mudou-se com a família para Belo Horizonte e, no ano seguinte, começou a publicar seus primeiros trabalhos nas seções sociais no jornal Diário de Minas. Em 1922, ganhou R$50 mil de prêmio pelo conto Joaquim no Telhado, no concurso Novela Mineira, e passou também a publicar seus trabalhos nas revistas Todos e Ilustração Brasileira. Em 1924, iniciou correspondência com Manuel Bandeira e, tendo conhecido Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Mário de Andrade, no Grande Hotel de Belo Horizonte, começou a se corresponder também com Mário de Andrade. Em 1925, concluiu o curso de farmácia da Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte, mas não chegou a exercer a profissão, alegando querer preservar a saúde dos outros. Da profissão de farmacêutico, Drummond dizia: fico apenas na moldura do quadro de formatura. No mesmo ano de 1925, Carlos Drummond de Andrade casou-se com a senhorita Dolores Dutra de Moraes, companheira de toda a vida, que, segundo o poeta, foi a primeira ou segunda mulher a trabalhar no emprego. Foi contadora numa fábrica de sapatos em Belo Horizonte. Em 1927, nasceu seu filho Carlos Flávio, que faleceu meia hora depois de complicações respiratórias. Em 1928, nasceu no dia 4 de março sua filha Maria Julieta, que se tornaria sua grande companheira e confidente ao longo da vida.
Em 1930, publicou seu primeiro livro, Alguma Poesia, em edição de 500 exemplares, paga por ele mesmo, e no mesmo ano assumiu a função de auxiliar no gabinete do secretário do Interior, Cristiano Machado, e posteriormente de seu amigo Gustavo Capanema, já como oficial de gabinete, quando este substituiu Machado. Em 1934, mudou-se para o Rio de Janeiro, com Dona Dolores e Maria Julieta, para trabalhar como servidor na chefia de gabinete de Gustavo Capanema, nomeado novo ministro da Educação e Saúde Pública. Em confidência do Itabirano, arrematou: tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Em 1940, publicou Sentimento do Mundo, em tiragem de 150 exemplares, distribuídos entre amigos. Em 1942, a Livraria José Olímpio publicou seu livro Poesias, e na sequência dos anos, Carlos Drummond de Andrade escreveu, segundo bibliografia constante do inventário de seu arquivo, 50 livros de poesias, 14 de crônicas, 7 de contos, 10 de ensaios, 29 livros de antologias e obras em colaboração. Teve suas obras traduzidas para o alemão, búlgaro, chinês, dinamarquês, espanhol, francês, holandês, inglês, italiano, latim, norueguês, sueco e tcheco. Produziu 9 livros do francês e do espanhol e tem um sem número de livros, capítulos de livros, dissertações e teses sobre a sua obra. Mesmo sendo chefe de gabinete do ministro da Educação do governo Vargas, Gustavo Capanema, Carlos Drummond, usava suas palavras para desconstruir o capitalismo. Mesmo agnóstico, clamava aos céus para ajudar aos necessitados. Meu Deus, só me lembro de vós para pedir, mas de qualquer modo sempre é uma lembrança. Desculpai vosso filho que se veste de humildade e esperança e vos suplica, olhai para o Nordeste, onde há fome, Senhor, e desespero, rodando nas estradas entre esqueletos de animais. Drummond foi modernista sem selo. Ele escrevia em diferentes ritmos. Quem não se lembra de no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Ou quem não recita a poesia que se tornou canção? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, que protesta. E agora, José? Vale perceber a sensibilidade do poeta, atento para a vida e para gentes, com um coração que não cabia em si. A 10ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty marcou a consolidação de um modelo bem recebido pelo público. Na programação da homenagem a Carlos Drummond de Andrade, houve leitura de poemas de Drummond na abertura de todas as mesas. Na tenda dos autores aconteceram cenas memoráveis, como a leitura do poema de 7 Faces, pelo poeta sírio Adonis, em tradução para o árabe, feita pelo próprio, a partir da versão em francês. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres, a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Por que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa, tem poucos, raros amigos, e homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo,
seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Esse ano ocorreram 135 eventos em todas as partes de Paraty, com uma estimativa de 25 mil pessoas passando pela cidade de Paraty durante a Flip. O público encontrou na Flip de 2012 uma estrutura diferente das edições anteriores. Dessa vez eu não pude estar lá, mas pude acompanhar no noticiário o quão vibrante e proveitoso foi para todos que lá estiveram, e eu espero estar nas próximas feiras literárias internacionais de Paraty. No espaço onde, no ano passado, havia um corredor institucional com estandes de patrocinadores do evento, foi criada uma área livre à beira do rio Perequê-Açu, ligando as tendas dos autores ao telão. Entre as mesas que mais empolgaram o público, estiveram as 3 em homenagem a Drummond, principalmente a conversa erudita e espirituosa entre os críticos Alcides Vilaça e Antônio Carlos Sequim, na quinta-feira, e a intervenção comovente do poeta Carlito Azevedo, que lê um poema inédito em homenagem a Drummond, na abertura da mesa com Eucanaã Ferraz, que começou com um depoimento em vídeo de Armando Freitas Filho. Eu só posso cumprimentar os organizadores e todos aqueles que realizaram com todo esmero a edição do número 10 da Festa Literária Internacional de Paraty. O sucesso alcançado em todas as atividades da Flip e a felicidade ao escolher o poeta Carlos Drummond de Andrade como homenageado bem retratam o valor que ele dava ao ato de escrever poesia. Entendo que poesia é negócio de grande responsabilidade e não considero honesto rotular-se de poeta a quem apenas verseje por dor de cotovelo, falta de dinheiro ou momentâneas tomadas de contato com as forças líricas do mundo, sem se entregar aos trabalhos cotidianos e secretos da técnica, da leitura, da contemplação e mesmo da ação. Até os poetas se amam, e um poeta desarmado é mesmo um ser à mercê de inspirações fáceis, dócil às modas e compromissos. Vou me valer da sensibilidade poética de Manuel Bandeira, que disse palavras de homenagem a Carlos Drummond de Andrade, e que são palavras com as quais quero também cumprimentar a Flip. Louvo o Padre, louvo o Filho, o Espírito Santo. Louvo, isto feito, louvo aquele que ora chega aos 60 anos e no meio de seus pares prima pela qualidade o poema lúcido e limpo, que é Carlos Drummond de Andrade. Louvo o Padre, o Filho, o Espírito Santo, e após outra trindade, louvo o homem, o poeta, o amigo, que é Carlos Drummond de Andrade. E assim, presidente Sérgio Souza, quero terminar com um dos mais belos poemas de Carlos Drummond de Andrade, um de nossos poetas maiores, Sentimento do Mundo. Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos, minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado, eu mesmo estarei morto, morto o meu desejo, morto o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desafiando a recordação do ceneiro, da viúva e do microscopista que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer, esse amanhecer mais que a noite. Presidente Sérgio Souza, possam, sobretudo os jovens, mas pessoas de todas as idades, desde as crianças aos mais idosos, sempre
apreciar, aprender, ler os livros de Carlos Drummond de Andrade, apreciar a forma como ele utilizava e juntava as palavras de nosso idioma, o português, de maneira tão bela, a fazer com que sempre estejamos a nos emocionar com as suas palavras. Muito obrigado, Carlos Drummond de Andrade. Parabéns, senador.